Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu quero corrigir aquela atividade de geografia que a gente deixou para vocês na aula passada. Então era para vocês ler o texto da página 37, né, e responder as questões 1 a 3 e também a do Enem. Então vamos lá. A primeira questão é para você fazer uma leitura do texto, fala sobre a interferência norte-americana na América Latina e responder as questões, as letras A a C. Então, a que golpe o texto faz referência? Faz referência ao golpe militar no Brasil que aconteceu em 64. Essa é a referência histórica do texto. Letra B. A estratégia estadunidense de intervenção nas Américas Latinas visava a segurança interna. Então, o que os Estados Unidos querem com esse termo de tentar proteger? Tentar proteger eles? É claro que não. Tentar proteger nós, brasileiros? É claro que não. Tentar proteger os seus interesses econômicos no Brasil. Então, aliando-se às ditaduras militares e fomentando, incentivando, dando apoio a essas ditaduras militares, não só no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, os Estados Unidos visava criar governos favoráveis, governos simpáticos às suas ideias, e com as suas ideias capitalistas, e com isso afastar o temor do socialismo, né? Da União Soviética. Letra C. São citados argumentos da democracia e liberdade. Qual o real significado da democracia e liberdade? Bem, democracia para os Estados Unidos expressava a manutenção de governos favoráveis às suas ideias capitalistas, de comércio, né? E por isso justificava derrubar as democracias parlamentares desses países, instaurando governos totalitários para atender seus interesses estadunidenses. O que era liberdade? Era garantida a todos aqueles que eram favoráveis ao governo americano, né, ao governo estadunidense, ao modelo de capitalista estadunidense. Essa que era a liberdade. Fora isso, não havia. Então, todos aqueles que assentiam, simpáticos à política expansionista americana, a política deles, tinham liberdade. Né? Uma liberdade chamada de Pax Americana. Né? Vamos lá, meninos. A questão 2. Qual foi a postura da ONU e das duas principais potências em relação à descolonização afroasiática? A ONU sempre se colocou e se coloca como um princípio de igualdade de direito a todos os povos, né? E de autodeterminação dos povos. E por isso apoiou a descolonização. Os Estados Unidos e a União Soviética também apoiaram, porque era muito importante para eles apoiar a descolonização, porque tirando a influência da Europa, dos países imperialistas da Europa, né, na África e na Ásia, eles teriam um campo de acesso muito maior da sua área de influência. Portanto, eles apoiavam a descolonização por seus interesses econômicos próprios, né, ampliar suas áreas de influência. A questão 3. Está vendo aí um cartoon e é para a gente discutir o cartoon. Né? Explique, letra A, explique qual é o evento. O evento aí é o chamado crise dos mísseis de 1952. O que foi essa crise? Ela iniciou quando os Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava montando uma base de mísseis em Cuba, e Cuba é uma distância aí de mais ou menos 150 quilômetros dos Estados Unidos, né? Ali da Flórida. Então, da costa dos Estados Unidos, Flórida. Então, foi um período durante a Guerra Fria de maior tensão que houve, né? Porque eram duas superpotências e estavam próximas de um conflito militar. Foi 13 dias de tensão, de acordos, debates, tensões entre soviéticos e americanos. Os soviéticos eles entraram no acordo. Os soviéticos não iam construir a base e os Estados Unidos também teriam que retirar a sua base militar de mísseis da Turquia, que estava apontado para a Rússia, e se comprometia em não mais invadir Cuba. Né? E a letra B. Descreva o cartoon. É para a gente falar sobre o cartoon. Então, vocês estão vendo duas pessoas em queda de braço. Essas duas pessoas são os presidentes dos Estados Unidos e da União Soviética. Os Estados Unidos é o da direita, da sua direita, né? Você vai ver aí, que é o Kennedy. E o da esquerda é o presidente da União Soviética, que é o Khrushchev. Né? Não sei pronunciar russo, menino, desculpa. Então, eles usam como cadeiras mísseis que são nucleares.
E você pode ver que cada um está sentado, se você olhar com atenção, cada um está sentado no míssil do outro. Por exemplo, o presidente americano no míssil russo, né, no russo soviético, e o presidente da União Soviética no míssil americano, né? E vocês vão ver também que eles estão próximos, perto de apertar o botão, né, de deflagrar aí esses mísseis. E no míssil também está escrito H, representando que é uma bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa que a bomba atômica, por exemplo, né? Então é isso que a charge quer nos mostrar. E vamos lá discutir o Enem, são duas questões do Enem, né? Você vai ver aí no cartoon também. O cartoon aí representa o Lord Williamson. Ele era o representante do Império Inglês. Ele está prendendo Mahatma Gandhi. E nessa prisão ele olha de lado, né, e vê que todas aquelas outras pessoas indianas têm a figura, o rosto do Mahatma Gandhi. Significando então que todos lutariam, né, pela independência. E não bastava prender Mahatma Gandhi, porque haveria mais outros Gandhis, né, representando aí a figura, né, do Gandhi com toda a população. O Gandhi tinha como proposta a resistência pacífica e a desobediência civil. E isso levou a ingovernabilidade da Índia e a entrega, né, à independência da Índia. Vamos lá então na questão 2 aí do Enem. Em 55, os países africanos e asiáticos recém-independentes se uniram-se em Bandung, na Indonésia. Ah, gente, eu esqueci de falar. A questão 1 do Enem, do Gandhi, é letra D de dado, tá? Me perdoe. Expliquei e não falei a letra. Agora a questão 2. Então, nós vamos falar dos países africanos e asiáticos recém-independentes se uniram-se numa conferência na Indonésia. A alternativa correta é a letra A. Por quê? A conferência de Bandung, que foi feita na Indonésia, foi convocada para uma construção de um bloco de países não alinhados. Ficou chamado de Movimento de Países Não Alinhados. Não alinhados o quê? Não tem tanto a hegemonia política, a hegemonia dos Estados Unidos e nem a hegemonia da União Soviética. Então eles queriam criar os países recém-independentes não aliados a nenhuma política, nem Washington e nem a Moscou. Né? Washington, Estados Unidos, Moscou é a capital da União Soviética, na época, que é a capital da Rússia, que na época é a capital da União Soviética. Né? Então eles queriam ter uma postura de neutralidade, né? E queria fomentar, desenvolver eles sendo imparciais dessas outras duas superpotências. Tá joia? Ok, obrigado.